Irmãos e irmãs, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, tendo mais uma oportunidade de estudar o livro do Apocalipse. Agora a gente já está bem perto de terminar esse programa de estudo do Apocalipse. Esta é a 11ª lição. Nós vamos ver os capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse. E antes de passar especificamente para o estudo, vamos orar. Deus bendito, Pai querido, muito obrigada por o Senhor nos transmitir a Tua palavra, para que, conhecendo-a, nós possamos nos aproximar de Ti e do Teu propósito para a nossa vida. Dá-me entendimento, sabedoria para compartilhar a Tua palavra com os irmãos e irmãs, seja quando for que eles estiverem assistindo a esta aula. Muito obrigada, porque a gente pode estudar a Tua palavra livremente, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu lhes disse, nós vamos estudar os capítulos 17, 18 e 19 do Apocalipse. Estudar o Apocalipse é difícil, viu, gente? Porque você vai percorrendo os vários teólogos, os estudiosos, as ideias, as interpretações deles, e às vezes você vai ficando, em vez de você ficar mais informado, você vai ficando mais confuso. Então, não é muito fácil entender, estudar, e muito menos fácil ainda dar aula sobre o Apocalipse. E 3 capítulos tão cheios de conteúdo para ser estudados em 50 minutos, isso é quase uma missão impossível. Mas Deus dá força, dá graça e a gente vai seguir em frente. O título da nossa lição é A Visão da Vitória do Bem, Apocalipse de 17 a 19. Eu coloquei em 3 tópicos e cada tópico abordando um dos capítulos. Então vamos começar com o primeiro tópico, que é o capítulo 17. Vamos chamar de A Mulher e a Besta. Vamos ler. Nós vamos ter que ler bastante. O capítulo 17, se os irmãos quiserem acompanhar, então estamos no capítulo 17, eu vou ler o verso 1, que diz assim: Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças veio e falou comigo, dizendo: Venha, vou lhe mostrar o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Esta grande prostituta é chamada de Babilônia. E, voltando então para o nosso slide, a Babilônia escatológica, ou seja, a Babilônia citada no Apocalipse, não é um lugar geográfico, não é um ponto geográfico específico, mas se trata principalmente de uma representação de toda a civilização ao longo da história que se rebela contra Deus, que é hostil ao nosso Deus. A Babilônia, na verdade, representa um modo de vida contrário aos princípios de Deus, o sistema estabelecido para se opor a Deus. São os impérios ou sistemas religiosos que se levantaram contra Deus e a sua igreja.
Seguindo, então, primeiro essa breve explicação a respeito da Babilônia, ou como é chamada aqui na versão que eu estou lendo, a prostituta. Passando para o verso 3, eu vou ler aqui. O anjo me transportou, como os irmãos já sabem, o me, aí no caso, é o apóstolo João. O anjo me transportou no espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta escarlate, besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. Essa mulher, uma mulher montada numa besta escarlate, né? Uma besta vermelhona. Essa mulher representa a Babilônia, ou seja, o sistema rebelde contra Deus, o sistema hostil ao nosso Deus. E a besta escarlate, essa besta escarlate, só que ela não foi chamada de escarlate, não foi descrita a cor dela, mas ela já foi mencionada lá no capítulo 13, algumas aulas atrás. É a mesma besta, que lá é a primeira besta, ou a besta que saiu do mar. E essa besta representa quem? Representa o anticristo. Como a gente lê aqui, repleta de nomes de blasfêmia. Esses nomes de blasfêmia, os estudiosos entendem que sejam palavras de autodeificação do anticristo, ou seja, é o anticristo se colocando num lugar de Deus, fazendo Deus de si mesmo. E continuando no verso 4, a gente lê o seguinte: a mulher estava vestida de púrpura e de escarlate, enfeitada com ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro transbordante de abominações e das imundícias da sua prostituição. Essa descrição da vestimenta e dos enfeites da prostituta, eles representam o quê? Uma figura, um personagem que valoriza aquilo que é material. São símbolos de luxo. Vestes de púrpura e escarlate eram vésperas que eram usadas por gente que tinha dinheiro. Então, a gente entende que é uma representação de luxo, de valorização do que é material. Seguindo um pouco mais para frente, no verso 6 do capítulo 17, diz assim: então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus, e quando a vi, admirei-me com grande espanto. Então, além de tudo, essa Babilônia, essa mulher, ela se usou de violência contra os seguidores de Jesus. Então, essa mulher que representa um sistema perpetuado durante eras e eras e eras, um sistema de violência contra os seguidores de Jesus, de perseguição aos seguidores de Jesus. Ao longo dos séculos, e começando, né, a era de Jesus se iniciou, o ministério de Jesus na Terra, quando o grande império da época era o Império Romano. E começando pelo Império Romano, dali em diante, milhões e milhões e milhões de pessoas têm sido mortas por governos opressores que transformaram os cristãos em vítimas, em mártires, só porque eles professavam a sua fé em Jesus. Então, estamos mostrando aqui também que, além disso, a grande prostituta, a Babilônia, foi um sistema também
que, além de valorizar o que é material, também um sistema opressor dos seguidores de Jesus. Aí a gente leu lá atrás que ela estava assentada sobre uma besta que é um monstro. Existem algumas traduções que, em vez de usarem a palavra besta, usam a palavra monstro. Mas essa besta escarlate, lá no versículo 8, a gente lê assim sobre ela. A besta que você viu é o anjo explicando isso para o apóstolo João. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo. Lembra do abismo, de onde foram libertos os anjos que estavam lá para eles durante a fase das trombetas? Nós também vimos que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Vamos ler lá nos versos 12 e 13. Os 10 chifres que você viu são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora, ou seja, durante um período curto. Reis que não apareceram, não são reis históricos, gente que já fez parte da história. Não. Ainda vão receber reino e vão reinar, mas aliados à besta durante um tempo curto. Esses têm o mesmo propósito e oferecem à besta o poder e a autoridade que possuem. Portanto, os reis oferecem o seu poder ao anticristo e, portanto, eles hão de fazer guerra contra o Cordeiro, o nosso Jesus. Tudo parece muito sombrio, muito ruim, muito sem esperança nesses primeiros capítulos, nesses versículos do capítulo 17. Mas o versículo 14 é um versículo de esperança, é um versículo de vitória, é um versículo, inclusive, que o autor da revista, da lição da revista, escolheu para texto áureo. E ele diz assim: os 10 reis lutarão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Serão vencedores também os chamados, eleitos e fiéis que estão com o Cordeiro. Então, aqueles que fizeram a escolha por adorar e estar do lado do monstro, do lado da besta, esses sofrerão o mesmo destino que ela. Mas aqueles que são chamados, eleitos e fiéis, e que estão com o Cordeiro, receberão vitória juntamente com ele, pois o Cordeiro vai vencer todos esses poderes do mal. Seguindo, lá no verso 16, aí tem uma reviravolta essa história. Lá no verso 16, a gente vê assim: a gente vê que os aliados da prostituta, ou seja, os 10 reis e a besta, voltam-se contra ela e a destroem. É assim que o mal opera. Esse ela, voltam-se contra ela quem? Contra a Babilônia, contra a prostituta. E é o que a gente lê lá no verso 16 é assim: os 10 chifres que você viu, ou seja, os 10 reis, e a besta, os 10 reis aliados da besta, e ela, esses odiarão a prostituta. Até então eram aliados, mas de repente odiarão a prostituta. Eles a deixarão devastada e nua, comerão as carnes dela e a queimarão no fogo. Ou seja, o sistema perverso da Babilônia há de ser destruído. Por quê? Diretamente por Deus? Que nada. Os próprios ex-aliados é que dão conta de destruir a prostituta. Então, os aliados da prostituta, ou seja, os 10 reis e a besta, voltam-se contra ela e a destroem. É assim que o mal opera.
descarta os que não lhe são mais úteis, põe seus interesses em primeiro lugar. Pensando um pouco na nossa vida, vocês já conheceram gente que é assim? Gente que é muito nossa amiga, que parece que está sempre do nosso lado, que parece gêmeo assim, de alma. Parece que a gente sempre concorda, parece que estamos sempre indo para o mesmo lado, até que a gente deixa de ser útil para essa pessoa e ela nos descarta. Assim acontece com os agentes do mal. Foi assim que aconteceu nessa história do Apocalipse. Enquanto a prostituta era útil para o anticristo, eles se mantiveram aliados. Quando não deixou de ser útil, ela foi descartada, destruída. Então, e o versículo 17, ele tem ele tem algo assim hiper interessante. Eu vou ler antes do slide, eu vou ler o 17. Por que aconteceu isso de eles se voltarem contra a prostituta e a destruírem, contra a Babilônia e a destruírem? Porque Deus incutiu no coração deles que realizem o seu propósito, executem-no de comum acordo e deem à besta o reino que possuem, até que se cumpram as palavras de Deus. Ou seja, até que Jesus Cristo dê um jeito definitivo neles. Então, foi Deus que colocou o propósito no coração dos 10 reis e do anticristo para eles destruírem a prostituta. Provavelmente eles acharam que era um esquema que eles tinham bolado, que estava tudo muito bem, que estava muito favorável para eles, e eles nem sabiam que foi Deus que colocou esse propósito no coração deles. E a gente pensa assim, Deus usa até seus opositores para executar seus planos. Foi o método que Deus é que determinou esse método para a destruição da prostituta. Na verdade, eles achando que eles estavam fazendo o que tinham decidido, na verdade não, eles estavam sendo, esse pessoal do mal estava sendo usado por Deus para destruir a prostituta, porque Deus decidiu que era assim que ela seria destruída. Deus usa quem Ele quer, gente. Pode usar até gente má, gente errada, gente que não o conhece. Não sei se vocês se lembram da história de quando o povo de Israel, o povo judeu, estava exilado na Babilônia, e que Deus usou Ciro, um rei pagão, para assinar um decreto que beneficiaria o povo de Deus, fazendo com que eles pudessem voltar para a Palestina, voltar para Jerusalém, voltar para a terra deles. Então Deus, naquela época, usou Ciro, um deus pagão, um rei pagão. E inclusive no versículo ele diz que ele colocou, ele diz, Ciro, meu servo, porque Deus se serve de quem Ele quer se servir, porque Ele é Deus. A mesma coisa, enquanto o anticristo e os 10 reis achavam que tudo estava correndo conforme os planos deles, na verdade os planos eram de Deus. E agora nós vamos passar para o capítulo 18, o segundo tópico, que é a queda da Babilônia e os lamentos dos seus admiradores. Isso a gente vê no capítulo 18. Lendo no capítulo 18, deixa eu mudar aqui a minha Bíblia. No capítulo 18 nós vamos ver realmente caída. Ocorreu a queda da Babilônia. Inclusive repete no verso 2 o anjo dizendo, caiu a grande Babilônia,
Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo. E no verso 3, diz assim: pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. E aí está mostrando quem é que se aliou ao longo da história com o sistema Babilônia. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. Aí englobam, o versículo engloba os reis da terra, ou seja, os governantes ao longo da história, que se aliaram a um sistema que não tinha nada a ver com os princípios de Deus. Além dos governantes, ou seja, os sistemas políticos, também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria. A gente pode tomar como, de maneira geral, como representação dos sistemas econômicos, mostrando que tanto os sistemas de governo como os sistemas econômicos se renderam à Babilônia, ou seja, ao sistema hostil a Deus. No verso 4, houve ainda uma advertência para aqueles que são de Deus. Ouvi outra voz do céu dizendo: saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então, os fiéis a Deus são advertidos a sair da Babilônia, sair do sistema, para que eles não sejam penalizados juntamente com ela. Andando um pouco mais, o versículo 18 vai dizendo que, na verdade, a Babilônia recebeu aquilo que merecia, colheu aquilo que plantou. Lá no versículo 7, a gente lê assim: quanto a si mesma, o quanto a si mesma glorificou e viveu em luxúria, deem a ela em igual medida tormento e pranto. Enquanto durante séculos e séculos o sistema viveu na luxúria, o que ela vai receber agora é a mesma medida em tormento e pranto, porque ela pensa assim: estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Por isso, em um só dia sobrevirão os seus flagelos: morte, pranto e fome. E será queimada no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julga. Então, os sistemas políticos, econômicos, que desagradam a Deus serão julgados e serão destruídos, conforme diz aqui. A Babilônia e o que ela representa receberá o que merece, inclusive pela sua soberba. Olha lá o que ela estava dizendo no verso 7. Estou sentada como rainha, não sou viúva, nunca saberei o que é pranto. Ou seja, nunca vou ter problemas. Nunca vou ter problemas. Isso demonstra o seu orgulho, a sua soberba. Ela se achava inatingível, mas isso não aconteceu. Ela foi atingida e foi destruída. Nos versos 9 a 19, irmãos, sabe quando a gente torce, as pessoas torcem para um time, aquele time perde? Aí sempre tem o torcedor que vem dizendo assim: então ele sempre põe a culpa no juiz, ele põe a culpa no árbitro de vídeo, no VAR. Sempre tem alguém que foi culpado pela derrota do seu time e não especificamente o time em si. E a gente chama isso de choro de perdedor, né? Na verdade, dos versos 9 até 19, a gente tem um verdadeiro choro de perdedor, que são os admiradores da Babilônia se lamentando, chorando a sua destruição, de 9 até o 19. E a gente vai ver que quem
está ligado, atado ao sistema do mundo, vai perder tudo quando esse sistema entrar em colapso. E um dia ele vai entrar em colapso, porque isso está previsto por Deus, prometido por Deus. E Deus cumpre as suas promessas. Portanto, se você está muito afeito, ligado, interessado em seguir o sistema do mundo, cuidado, porque esse sistema vai entrar em colapso. E muitos são aqueles que hão de chorar a perda de tudo. Lá nos versos 11 a 13 do capítulo 18, a gente lê assim: o sistema econômico chorando a derrota, a destruição da Babilônia. E por causa dela choram e pranteiam os mercadores da terra, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Mercadoria de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, de linho finíssimo, de púrpura, de seda, de escarlate, toda espécie de madeira odorífera, todo gênero de objeto de marfim, toda qualidade de móvel de madeira cara, de bronze, de ferro, de mármore, e canela de cheiro, especiarias, incenso, perfume, mirra, vinho, azeite, boa farinha, trigo, gado e ovelhas, e de cavalos, de carruagens, de escravos e até almas humanas. Os mercadores, os donos da economia, eles choram por pessoas, por perder nada, eles choram porque não tem ninguém mais para comprar a sua mercadoria, porque na verdade o sistema econômico só pensa em si. Ele é absolutamente egoísta. Não vê o interesse do outro, vê o seu próprio interesse. Então, o choro é o choro daqueles que perderam os fregueses, aqueles que compravam as suas mercadorias. Vamos dar uma avançada boa agora lá para o verso 20, porque o conteúdo do verso 20 é muito diferente. Lá no verso 20, a gente lê assim, 18, 20. Alegre-se por causa dela, por causa da queda da Babilônia, ó céus, e também vocês santos, apóstolos e profetas, porque Deus julgou a causa de vocês contra ela, aquela que oprimia os pobres, que oprimia os cristãos, que os perseguiu. Agora ela estava destruída, porque Deus a julgou. E essa é a alegria. E a gente não vai dizer que a Bíblia está incentivando um sentimento mesquinho de vingança. Não é isso que esses santos e fiéis estão experimentando diante de Deus. Não é aquele sentimento mesquinho de vingança. O Senhor diz em trechos da sua palavra que a vingança é dele e que ele retribuiria o mal que fosse feito, ele retribuiu. Aqui, nesse texto, ele retribuiu. Mas os santos não se alegram por vingança, eles se alegram porque, de fato, foi cumprida a justiça de Deus, mostrando que Deus não deixa de cumprir quando ele promete. E até, vejam só, ouçam, no 22 e 23, falando sobre a Babilônia. Então, em você nunca mais será ouvido o som de arpistas, de músicos, de tocadores de flauta e de trombeta. E você nunca mais se achará artífice nenhum de qualquer arte que seja. E nunca jamais se ouvirá em você o ruído de pedras de moinho. E nunca mais se ouvirá em você uma voz de noivo ou de noiva. Destruída. Não existem mais eventos artísticos, não existe mais mão de obra especializada, não existem mais festas, simbolizadas aqui pelas festas de casamento. Destruída. E, terminando o capítulo 18, e nela foi encontrado sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. E assim se fez a justiça de Deus. Seguindo, nós vimos que tanto sistemas de governo como sistemas econômicos se renderam à Babilônia. E aí a gente vê o capítulo 19, que eu dividi em alguns subtópicos,
O primeiro é dos versículos 1 a 4 do capítulo 19, ação de graças pelo julgamento da Babilônia. E nesses versículos, você, ao lê-los, você vai ver, você vai ler o seguinte: Aleluia, a salvação, a glória e o poder são do nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E disseram pela segunda vez, Aleluia, e a sua fumaça sobe para todo sempre. Primeiro, então, uma grande multidão, louvando a Deus pela vitória sobre a Babilônia, uma grande multidão. E no verso 4 a gente lê assim, que os 24 anciãos também se juntaram nessa grande multidão. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes se prostraram e adoraram a Deus, que está sentado no trono, dizendo, Amém, Aleluia. Lembram-se o que quer dizer aleluia mesmo? Louvem a Deus, louvem a Jeová. Esse é o significado de aleluia. E seguindo, então os versos 1 a 4 são de ação de graças pelo julgamento da Babilônia. Seguindo, o segundo subtópico, aí são as bodas do Cordeiro, do verso 6 até o verso 10. Interessante, né? As bodas do Cordeiro, em geral, numa cerimônia de casamento, as pessoas esperam que todo o esplendor, toda a beleza esteja concentrada na noiva. O Apocalipse não narra a cerimônia das bodas do Cordeiro. Ele a menciona nos versos 7, no verso 8, mas no verso 9, no verso 10, mas não descreve com detalhes. Agora, a gente sabe que esse é um casamento tão diferente que o noivo é que é o mais importante. As atenções maiores não vão para a noiva dessa vez, é para o noivo. E vejam só como é lá no verso, como é que a noiva está vestida. No 7 diz assim, alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. E como é a vestimenta da noiva? A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Existe um contraste entre as roupas da prostituta e as roupas da noiva. A noiva é aí descrita como usando linho fino, finíssimo, né? E resplandecente e puro, enquanto uma roupa alva, pura, é usada pela noiva, a igreja de Cristo. A prostituta se vestia de vermelho. Diferentes até na roupa que vestiam. Que são esses atos de justiça citados no verso 8, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Não são atos ou rituais religiosos dos crentes que lhes dão algum mérito. Eles refletem o fruto da obra do Cristo que os salvou. Então, gente, diante do trono, diante da cerimônia das bodas do Cordeiro, os meus atos de justiça que me permitem estar lá, não são o número de aulas de escola dominical que eu dei, o número de vezes em que eu toquei ou que eu cantei na igreja, o número das vezes em que eu preguei. Não. Os atos de justiça mencionados na Bíblia são, na verdade, a minha vida frutificando no Espírito e demonstrando o desenvolvimento do caráter de Cristo em mim. Esses são os atos de justiça que vão ser considerados. Além disso, olha só, no verso 9, está escrito assim, então o anjo me disse, escreva, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então, ninguém vai participar das bodas do Cordeiro porque mereceu, porque foi bom o suficiente para merecer estar lá. Não, só entra quem é
convidado. Leio de novo. Bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Eu vou estar lá. Eu vou participar. E você? Você já pensou nisso? Não são seus atos, suas boas obras, sem ser sustentadas pela fé em Cristo. As boas obras que valem são aquelas que vêm porque você creu em Cristo antes. Elas são consequência da sua salvação. Você não as faz para ser salvo. Lembre disso. As boas obras foram criadas desde sempre para que nós, que já fomos salvos pela fé em Cristo, andássemos nelas. Então não adianta fazer boas obras sem crer em Jesus, sem declará-lo como Salvador e Senhor da nossa vida. Seguindo. Aí, o terceiro subtópico é a segunda vinda de Cristo, que está nos versículos 11 a 16. Cristo não veio aí mais como cordeiro, mas como conquistador. Na primeira vinda, ele veio como neném, humilde, numa família humilde. Ele não era rei, ele não era guerreiro, ele era um humano. O Deus que se esvaziou da sua glória e que assumiu a forma humana. Ele veio e ele foi cordeiro que foi morto por mim, morto por você. Mas na segunda vinda de Cristo, essa que é descrita aqui no Apocalipse, capítulo 19, de 11 a 16, ele não é mais cordeiro, ele é o conquistador. E assim Jesus é descrito maravilhosamente nesses versos de 11 a 16. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. Seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos soam como chama de fogo, olhos que conhecem tudo e todos. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, o sangue que ele derramou e que cobre os nossos pecados e que nos fez aceitáveis a Deus. E o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Pela sua palavra, ele há de ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetros de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Já falamos sobre isso na aula retrasada. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. 4 nomes de Cristo nessa passagem que lemos. Primeiro, lá no verso 11, no verso 12, aliás, tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Então, o primeiro nome, um nome que ninguém conhece a não ser o próprio Cristo. Segundo nome, Fiel e Verdadeiro. Isso está lá no verso 11. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. A gente confrontando com a prostituta que é infiel e enganadora. Outro nome, no verso 13, Verbo de Deus. O verbo é aquele que age, é a ação de Deus. Jesus é o verbo que é descrito lá em João 1:3, que eu vou ler aqui para os irmãos. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus é aquele que fez todas as coisas que existem. Ele é a pessoa da Trindade responsável, por isso chamado de verbo, porque ele age, porque ele é ação. Foi ele que fez tudo que existe. Também isso a gente vê em Hebreus 1, nos versos 2 e 3, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, Deus nos falou por Jesus, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual
também fez o universo. Jesus, o Criador do universo, o Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Não só fez o universo, criou o universo, como o sustenta, desde então e até hoje. Esse é o nosso Jesus, o Verbo de Deus. E por fim, lá no verso 16, no seu manto e na sua coxa está escrito um nome, Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Lá no verso do capítulo 17, no verso 14, a gente já havia citado exatamente essa descrição de Deus, quando ali o anjo o declara vitorioso sobre as forças do mal, dizendo que ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E dos versos 17 a 21 é a batalha final. Nessa batalha final, o anjo diz assim, no verso 17: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus. Venham quem? Ele está chamando todas as aves que voam pelo meio do céu. Então viu um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, de cavalos, seus cavaleiros, de todos. Olha a diferença, hein? A ceia das bodas do Cordeiro, que a gente falou agora há pouco, nos primeiros versos do capítulo 19, é uma ceia de celebração, enquanto a grande ceia de Deus, em que as aves são chamadas para participar, é uma ceia de devastação. E aí a gente termina o capítulo 19 com o Armagedon, a batalha do Armagedon, em que os reis da terra se unem ao anticristo para pelejar contra o cavaleiro do cavalo branco. Mas a besta foi presa, isso está no verso 20, e com ela foi preso o falso profeta, que com os sinais feitos diante da besta seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. E tanto o anticristo como o falso profeta foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre, e os outros guerreiros foram mortos com a espada que saía da boca de Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Assim termina o capítulo 19. E o que a gente deve lembrar é isso. Jesus é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. O que é que nós vamos parar para pensar e para praticar? Primeira coisa, não viver colocando os nossos interesses em primeiro lugar. Gente, a nossa natureza pecaminosa comanda que sejamos egoístas, que não pensemos nos outros, mas que pensemos sempre em nós. Não tem aquele ditado que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro? Então, primeiro eu, né? A gente faz algumas concessões assim, principalmente para os filhos. Aí você é até capaz de colocar seus filhos à sua frente. Mas, fora eles, a gente quer sempre pensar em nossos interesses primeiro. Quando, na verdade, o que a palavra de Deus nos ensina a fazer? Lá em Filipenses 2, 3 e 4, a gente lê assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade. Cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Olha, bem o contrário do que fizeram com a prostituta lá, aqueles que eram aliados, mas depois a destruíram. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. É fácil? Não é fácil. Mas é isso que a Bíblia nos manda fazer. Colocar diante de nós não apenas os nossos interesses,
mas os interesses dos outros também. Deixarmos de ser egoístas. Então, isso é para a gente pensar e para praticar. Será que a gente tem sido egoísta em alguma coisa, em algum setor da nossa vida? Então está na hora da gente entregar essa fragilidade para Deus, para que Ele transforme o nosso caráter. Outra coisa, não importa o que aconteça, Deus está no controle e prevalece contra os planos e intrigas do maligno. Mesmo que, vejam, o anticristo e os reis aliados dele achavam que estavam agindo conforme os seus próprios planos. Mas não, na verdade eles estavam cumprindo os planos de Deus. Então, às vezes a gente pensa assim, mas está tudo tão errado no mundo, está tudo indo tão de mal a pior. Será que Deus está prestando atenção nisso? Deus está usando tudo o que Ele quer para os seus propósitos. Ele nunca desceu do trono, Ele nunca abdicou do poder, Ele continua tendo controle de tudo. E essa é uma palavra de ânimo, de encorajamento, de incentivo para nós. Quando a gente ficar meio desanimado com as coisas que acontecem na vida, é bom a gente se lembrar que Deus está no controle, continua no controle e vai estar sempre no controle. E por último, os seguidores de Jesus são chamados a não se deixarem corromper pelos valores do mundo e a se libertarem do amor ao dinheiro. A Babilônia era aquela que tinha em si o poder político, o poder econômico. Nós somos chamados por Jesus para andarmos na direção oposta, na contramão dessa valorização. Portanto, nós, como seguidores de Jesus, somos chamados a não nos deixarmos corromper pelos valores do mundo e a nos libertarmos do amor ao dinheiro. O que é que diz lá o apóstolo Paulo na primeira carta a Timóteo, capítulo 6, verso 10? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmo com muitos sofrimentos. Não deve ser esse. Não devem ser esses os nossos valores, não devem ser essas as nossas prioridades. Amor ao dinheiro, busca de status e poder, a soberba da autossuficiência, eu sou e eu posso. Como dizia a Babilônia, estou sentada como rainha, nunca saberei o que é pranto. Assim ela achava, que era autossuficiente, que não precisava de ninguém. E a gente muitas vezes corre atrás de status, de poder e se torna soberba, achando que somos nós e que nada vai nos fazer descer do nosso pedestal. Em vez disso, nós somos chamados a buscar os valores exemplificados por Cristo. Quais são os valores exemplificados por Cristo? Serviço. O que é que Jesus falou? Está lá registrado nos evangelhos, que ele veio, não veio para ser servido, mas veio para servir. E veio para se sacrificar, autossacrifício. A gente gosta de ser servido, né, gente? Mas Jesus não fez assim. Ele é o nosso exemplo. Nós precisamos servir, em vez de buscar ser servidos. Buscar um lugar de destaque. Queremos aparecer, queremos ter poder, queremos que todos nos vejam, que todos nos respeitem. Mas a gente não quer se sacrificar pelo outro. Mas Jesus se sacrificou por todos. Os valores que nós devemos buscar, obediência a Deus, viver na verdade. E nós temos que viver a verdade contida na palavra de Deus, transmitida a nós, apesar de esse mundo ser muito fake. Nós não andamos na linha do fake. Nós vivemos na verdade. É isso que Deus espera de nós. É isso que nós devemos buscar como seguidores
de Jesus. Vamos orar? Pai bendito, são muitos os desafios. Parece que é tudo tão distante, parece que tudo não tem a ver conosco, mas tem muito a ver conosco. Porque assim como Jesus disse na sua oração sacerdotal, ele não iria nos tirar do mundo, mas ele rogava ao Pai que nos livrasse do maligno. Ele é como um leão que anda ao nosso redor. Não nos toca, mas anda ao nosso redor, tentando nos fazer cair. Cair pelo amor aos princípios da Babilônia, aos princípios do sistema hostil ao nosso Deus, hostil à tua palavra, Senhor Deus. Então, nesse tempo em que nós estamos estudando como é que vai cair o sistema rebelde a ti, nosso Deus, que o Senhor nos preserve fiéis, verdadeiros, dispostos a pagar os preços por sermos seguidores de Jesus. Por isso nós pedimos tua força, tua sabedoria, para que nós não te desagrademos, nós não entristeçamos o Espírito Santo de Deus. Ajuda-nos, Deus, a sermos exemplos de um caráter cuja fonte é Jesus, que era o Cordeiro, mas há de vir como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É em nome dele que eu oro, agradecida. Amém. Queridos, queridas, vamos ter assembleia de novo, né? Pelas minhas contas. Então, que Deus os abençoe e os guarde, que vocês vão pela vida, pelo tempo, sendo bênção, em nome de Jesus.